Boa tarde, turma. Boa tarde. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. E hoje o nosso tema da nossa aula tem como tema a Revolução Francesa e o período napoleônico. E vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. Qual é esse hábito? É se colocar no lugar silencioso, confortável com seu material à mão, para que você possa acompanhar a leitura, possa sublinhar, circular, escrever, se necessário for. Todas essas ações vão contribuir para que você fortaleça o seu aprendizado, tá certo? E dê coesão à sua videoaula, tá bom? Vamos começar a leitura. Como já falei, o tema de hoje é a Revolução Francesa e o período napoleônico. E é importante você observar a gravura que mostra que tem como tema esse tema, não é? Você observa aí uma cidade, uma França de castelos, não é? Onde está havendo uma luta. E você observa que é uma luta desordenada. De todos os lados, pessoas procurando se defender, outras se esconder. Vamos descobrir por que isso. O que é que fala toda essa batalha, toda essa luta? No século XVIII, parte da sociedade francesa se revoltou contra a autoridade do rei e contra as injustiças impostas pelo antigo regime. E é muito interessante vocês colocar antigo regime, coloquem aí acima absolutismo, iniciando assim um movimento revolucionário. Com isso, foi estabelecido um novo governo na França, que implantou muitas mudanças na organização da sociedade, ampliando as noções de liberdade, igualdade e soberania. E aí nós vamos ver inicialmente conhecer uma França que ainda está sobre o antigo regime. E esse antigo regime tinha característica que fez com que as comunidades, os povos, buscassem, se rebelassem contra aquele regime de governo, que tirava dele a noção, tirava a liberdade, tirava o direito de igualdade, tirava a sua cidadania. E a partir do momento que a sociedade tomou consciência dos males daquele regime, então houve um momento de revolução. E justamente sobre isso, sobre essa revolução, que nós vamos dar início ao nosso estudo. Ok, turma? Então vamos lá, vamos avançar. Como era a França do século XVIII? Quais eram as características? Nós já vimos que a França do século XVIII ainda vivia sob o antigo regime, ou seja, marcada pelos poderes absolutistas do rei, onde o rei era soberano e era um cargo hereditário. E essas características foi justamente por conta delas que houve um momento que o povo tomou a noção de quais males esse antigo regime fazia com que aquela sociedade sofresse sem liberdade, sem igualdade e sem cidadania. No século XVIII, a sociedade francesa vivia sob o antigo regime, marcado pelos poderes absolutistas do rei, pela política econômica mercantilista e pela divisão da sociedade em diferentes grupos. E aí a gente já vai aproveitando para sublinhar o antigo regime absolutista, política mercantilista e divisão da sociedade em grupos ou divisão da sociedade em classe. E aí nós vamos ver um quadro demonstrativo onde vai mostrar como essa sociedade era dividida. Primeiro estado, aqueles que estavam no topo da pirâmide da sociedade, formado por quem? Pela igreja, como os bispos e padres, cerca de 0,5% da população francesa. Quais eram os benefícios desse grupo? Esse grupo tinha muitos privilégios, como a isenção do pagamento de impostos ao governo, o recolhimento de tributo dos fiéis e um grande controle sobre a cultura da época. Ou seja, esse grupo estava no topo da pirâmide e ele tinha todos os privilégios que os demais grupos não tinham. Segundo estado, composto pela nobreza, ou seja, pelas famílias proprietárias de terra, que ocupavam cargos de importância política e administrativa, cerca de 1,5% dos franceses. A nobreza desfrutava de luxo e de muitos privilégios. Olha só, eles também não pagavam imposto, como a isenção de impostos e o recolhimento de altas pensões do rei. Nossa, essa era o segundo, vamos dizer, o segundo padrão da sociedade francesa daquela época. E o terceiro estado estava na base da pirâmide da sociedade.
era a maioria da população, cerca de 98% dos franceses, incluindo os membros da burguesia, comerciantes, trabalhadores, urbanos, em geral, e camponeses. O terceiro estado pagava impostos ao governo e tinha pouco ou nenhum acesso a cargos administrativos e políticos. Ou seja, o terceiro estado sustentava o segundo e o primeiro, bancava todas as suas regalias, todo o seu luxo, por assim dizer. O contraste social na sociedade francesa do século XVIII era marcante. E aí você observa na leitura do quadro demonstrativo, onde você vai ver o primeiro estado e o segundo estado com privilégios e o terceiro somente com as obrigações de manter o primeiro e o segundo estado. Daí a diferença social, o contraste era muito diferente um do outro. Enquanto um grupo tinha privilégios políticos e econômicos, outro enfrentava situações de extrema pobreza. E olha só, vamos avançar. O início da Revolução. Já sabemos que a França do século XVIII era uma França muito ligada ao antigo regime, absolutismo, de uma economia mercantilista, onde as pessoas, a sociedade era dividida em grupos, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, onde o primeiro estado e o segundo estado tinham privilégios acima dos outros grupos e fazendo com que o terceiro grupo fosse aquele grupo que sustentava o primeiro e o segundo grupo. Nos capítulos anteriores, vimos que o antigo regime estava em crise em algumas regiões da Europa. Na França, a situação não era diferente. Nós vimos que o antigo regime estava em crise em alguns lugares da Europa. Na França não era diferente, mas nós vamos conhecer, já demos início, conhecer a sociedade daquela época e agora nós vamos conhecer os fatores que fizeram com que houvesse essa revolução. Na França, a situação não era diferente. Incentivado pelos pensadores iluministas, muitos membros do terceiro estado criticavam os privilégios dos religiosos, da nobreza e do rei. Ou seja, muitos do terceiro estado, principalmente a burguesia, eles criticavam, estavam insatisfeitos pelo fato de contribuírem com pagamento de impostos e sem ter isenção de absolutamente nenhum imposto. Eles tinham a consciência de que eles sustentavam o segundo estado e o primeiro estado. E aí isso é um momento de insatisfação e que contribui para uma revolução, como de fato aconteceu. Os altos gastos da nobreza, aliados ao custo dos conflitos militares em que a França se envolveu, criaram uma situação de grave endividamento. Olha só, o terceiro estado, que tinha que ter toda uma estrutura para sustentar o primeiro e o segundo, vendo a França se endividando por conta também de conflitos que ela se envolvia, isso criou uma dívida exorbitante para com a França. A crise econômica fez com que o governo intensificasse a arrecadação de impostos para pagar as dívidas, gerando descontentamento no terceiro estado. E aí a França se endivida e a forma de pagamento era cobrar ainda mais impostos do terceiro estado e isso provoca ainda mais insatisfação naquele grupo. Além disso, as colheitas extremamente ruins daquela época fizeram a situação piorar ainda mais, pois com a escassez de produtos, os preços dos alimentos subiram, fazendo muitas pessoas passarem fome por não terem condições de adquiri-los. Para buscar soluções e aprovar medidas para conter a crise, em maio de 1789, o governo francês convocou os 13 estados em uma série de reuniões intitulada Estados Gerais. Por que e para que essas reuniões? Para que houvesse uma conversa, para que eles pudessem tirar daquelas reuniões algo que pudesse dar a eles a condições de sobreviver. Os Estados Gerais para aprovar decretos por meio de voto. Contudo, o modo a que submeteram a votação gerou um grande impasse entre os membros do terceiro estado, pois eram feitos por estado e não por pessoa. Ou seja, a votação, a forma, as reuniões aconteceram, houve naquele momento daquelas reuniões votações que não votava a pessoa, mas votava o estado. Primeiro estado, quem representava o primeiro estado?
quais eram as pessoas, quais eram os órgãos que representavam o primeiro estado, e o segundo e o terceiro. E isso gerou insatisfação no terceiro estado. Vamos lá, vamos avançar. A Assembleia Geral. Após dias de impasse e discussão, nos Estados Gerais, os membros do terceiro estado continuavam insatisfeitos com o modo como as votações estavam ocorrendo. Como eu falei, as reuniões que eram promovidas, que essas reuniões tomaram o nome, foram nomeadas Estados Gerais. Os membros do terceiro estado que participavam continuavam insatisfeitos por conta do formato da votação que acontecia naquelas reuniões. Para redigir e aprovar o documento, alguns membros do terceiro estado declararam o início de uma Assembleia Nacional em junho de 1789. O rei Luís XVI não aceitou a decisão dos revoltosos, propondo o fechamento da Assembleia e cercando o local com tropas militares. Mas o terceiro estado resistiu às ordens do rei e manteve a Assembleia. Olha só, a Assembleia Geral ela foi promovida pelo terceiro estado, justamente para dizer para o rei que eles não aceitavam as reuniões que aconteciam, eram definidas as leis, por conta da forma como havia a votação. O rei, insatisfeito com a Assembleia Geral, mandou fechar, mas o terceiro estado conseguiu resistir e se manter na Assembleia. Apoiando o movimento, a população francesa também se mobilizou em defesa da Assembleia. Assim, no dia 14 de julho de 1789, um grande número de pessoas se dirigiu para o prédio da Bastilha, uma prisão considerada símbolo da autoridade do rei francês. Armada com canhões e fuzis, a população tomou a Bastilha, saqueando o armamento ali guardado. Pressionado pela insurreição popular, o rei Luís XVI cedeu, permitindo que a Assembleia continuasse ocorrendo. Ou seja, os Estados Gerais não funcionou por conta da forma como acontecia a votação. O terceiro estado reage, fazendo uma Assembleia Geral. O rei reage à Assembleia, não aceita a forma também da Assembleia, e aí há o quê? Há um cerco, a Bastilha, a casa do rei, o palácio do rei, onde ele mora lá e é de lá que ele comanda de uma forma autoritária. E esse local é cercado, é tomado tanto pela população como aqueles que compõem o terceiro estado, e o rei cede, permitindo que a Assembleia continuasse ocorrendo. Durante a Assembleia, diversas decisões foram tomadas na França. Veja, a Igreja passou a ser subordinada ao Estado e teve seus bens confiscados pelo governo. Ou seja, aquilo que era de unidade, de propriedade da Igreja, passou a ser do Estado e teve os bens confiscados pelo governo. Em 1791 foi finalizada a Constituição Francesa, que instituiu o regime de monarquia constitucional no país e aboliu o absolutismo. Eles conseguem sair do absolutismo, trazendo o regime de governo para uma monarquia constitucional. Uma Assembleia Legislativa foi eleita e tinha como principal função controlar os poderes do rei. Foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, entre outras medidas, instituiu a igualdade de direito perante as leis. Nós temos uma atividade que nos é proposta no roteiro, tá certo? Vamos avançar. Todos esses textos que eu estou avançando, eles nos são propostos a ser lido, a ser respondido às questões em referente a esses textos, e aí, posteriormente, nós iremos fazer a correção desse texto, ok? Então, vamos lá. Esses textos, só lembrando, são textos complementar. E nós estamos hoje fazendo um estudo dos títulos ou subtítulo do tema principal. Qual é o tema principal? Revolução Francesa, ok? A República na França. Enquanto os deputados franceses participavam da Assembleia Nacional, propondo reforma para acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, alguns membros da nobreza buscavam aliado em outros estados absolutistas europeus, como a Prússia e a Áustria. Ou seja,
enquanto os deputados que participavam da Assembleia procuravam propor medidas para pôr fim aos privilégios do primeiro e do segundo estado, o segundo estado buscava novas ideias em estados absolutistas para tentar minar aqueles deputados. Afinal de contas, eles já tinham saído do absolutismo e estavam numa monarquia constitucionalista, mas ainda assim os nobres não estavam satisfeitos. Os governantes desses estados também eram contrários aos revolucionários, pois tentavam impedir que as críticas ao antigo regime crescessem na Europa. Ou seja, a Prússia e a Áustria ainda viviam sob o regime absolutista e não queria que as críticas sobre aquele regime pudessem alcançar muitas pessoas ou outros países. Assim, um movimento militar liderado principalmente pelos exércitos prussianos e austríacos foi organizado para impedir as ações revolucionárias na França e reafirmar as bases do antigo regime. O conflito com as forças francesas foi intenso. A população parisiense, revoltada contra o rei e sua clara preferência pelos ideais defendidos pela monarquia absolutista, participou dos embates e foi fundamental para a vitória francesa. Em 1792, as tropas estrangeiras não resistiram e se retiraram da França. Ou seja, a nobreza que buscou apoio de outros estados que ainda viviam sob o absolutismo, ela se organizou, invadiu Paris e a população se juntou, por assim dizer, com o terceiro estado e foi à luta. E as lutas foram frequentes e intensas, mas passado algum tempo, eles desistiram, os prussianos e os austríacos desistiram e se retiraram da França. Vamos lá. Durante os conflitos, o rei Luís XVI foi acusado de ser a favor dos ideais inimigos, que na ocasião defendiam o antigo regime, assim como ele. Por esse motivo, a população invadiu o Palácio das Tuileries em Paris e prendeu o monarca. Os revolucionários instalaram então uma nova instituição para governar o país, a Convenção Nacional. E o que era esse órgão? Esse órgão foi eleito pela votação popular e uma de suas primeiras medidas foi abolir o sistema de monarquia constitucional, proclamando a República na França. O governo da Convenção Nacional. Olha só, eles viviam sobre o antigo regime absolutista, que tinha uma economia mercantilista, uma sociedade dividida em grupos, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Foi feita uma assembleia, primeiros estados gerais, que eram reuniões onde havia votações. E aí o terceiro estado, insatisfeito com essas votações, como a forma dessas votações acontecia, criou a Assembleia Geral. A Assembleia Geral também não satisfez o governo naquele momento, ou seja, o rei. E o rei buscou auxílio de outros lugares, de outras regiões onde ainda vigorava o absolutismo, invadiu Paris, a população reagiu e aí os embates aconteceram, mas os absolutistas foram expulsos. Posteriormente, criou-se um novo governo, que aboliu o absolutismo, a monarquia constitucional e impôs uma república na França. E aí agora nós vamos estudar sobre isso, o governo da Convenção Nacional. Com o estabelecimento do governo da Convenção Nacional e com a instauração da República, os deputados passaram a discutir as medidas revolucionárias a serem adotadas na França. Os políticos então se organizaram em 3 grupos principais. Observe, a Convenção Nacional e a divisão política. Os jacobinos, o que esse grupo defendia? Eram os representantes dos trabalhadores urbanos, dos pequenos comerciantes e da população mais pobre da França. Eles defendiam reformas em benefício dessas classes sociais, buscando mais igualdade. Se aqui nós formos fazer uma leitura bem rasteira, nós vamos ver uma inversão desse quadro, O terceiro estado vai lá para o primeiro, jacobinos, e aí nós vamos ver como foi que essas diferenciações podem ser feitas. Os girondinos, eles eram os representantes da alta burguesia,
segundo Estado, dos banqueiros e dos grandes comerciantes. Defendia o estabelecimento das propriedades privadas, defendia o estabelecimento da propriedade privada na França e a limitação das conquistas sociais por medo de perderem, por temer perder as suas posses. E a planície, grupo formado por políticos que não tinham um posicionamento bem definido. Ora aderiam às propostas jacobinas, ora às girondinas. Era aquele grupo que estava em cima do muro, que ainda não se posicionava, ainda não sabia, vamos dizer, por assim dizer, a qual lado ele se unia. Inicialmente dominado por políticos girondinos, de 7 de setembro de 1792 até junho de 1793, a Convenção Nacional estipulou o julgamento do rei Luís XVI. Considerado culpado por traição, o rei foi executado na guilhotina em uma praça pública na cidade de Paris em 1793. As reformas da Revolução. Então vamos lá. Após um breve período de domínio girondino, a conversão passou a ser liderada pelos jacobinos, que desejavam estabelecer muitas reformas para melhorar as condições de vida dos franceses em geral. Durante o domínio jacobino, a Convenção Nacional adotou um caráter radical, de maneira que foram instituídas muitas mudanças nas leis francesas em prol dos direitos dos cidadãos. Para implantar essas reformas, foi criado o Comitê de Salvação Pública. Algumas medidas adotadas pelo comitê nessa época foram o fim da escravidão nas colônias francesas, investimentos em manufatura, estabelecimento de um valor mínimo para os preços de pães e cereais, estabelecimento de agentes fiéis ao comitê para administrar as províncias, adoção de um calendário desvinculado da Igreja, democratização da educação, compreendida como responsabilidade do poder público. Qual foi a importância da mulher nessa revolução? Embora a revolução tenha proposto muitas transformações sociais em prol da população, as mulheres não exerciam plenamente vários direitos que eram usufruídos pelos homens. Sua participação política ainda era muito limitada, sem ter o direito de votar ou exercer cargos públicos. Além disso, suas atividades profissionais muitas vezes eram controladas pelos membros masculinos das famílias, como pais e maridos. Diante dessa situação, muitas mulheres aproveitaram o momento da Revolução Francesa para lutar também pela ampliação dos seus direitos. Olympe de Gouges, uma escritora que produzia textos e pequenas peças teatrais, defendia a liberdade, apoiando sempre a luta por direitos femininos. Ela foi autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, documento que propôs ideias de igualdade entre homens e mulheres. E aí nós vemos, naquele contexto de revolução, nós vemos uma mulher que se sobressai, onde ela vai, através da via da literatura, escrever, se pronunciar contra os direitos, a favor que a mulher tenha direitos iguais aos dos homens. E essa mulher é uma escritora, e a partir daí a França vai ver vai passar a ver a mulher pelo novo viés, uma pessoa dotada de direitos também, não é? Vamos lá. O período do terror. A partir de meados de 1793, o governo jacobino adotou uma postura mais rigorosa. O líder, Robespierre, assumiu o controle do Comitê de Salvação Pública e incentivou a mobilização social popular, e a luta armada contra os chamados inimigos da Revolução. Opositores do movimento revolucionário deveriam ser perseguidos e acusados de trair o regime. Esta época ficou conhecida como período do terror, por causa dos diversos julgamentos e condenações feitas pelo comitê. Muitas pessoas foram julgadas e executadas em locais públicos. Ou seja, nesse período do governo jacobino, houve um momento em que eles se utilizaram da pressão, da força, para julgar e punir aqueles que iam contra os seus ideais políticos. E isso aconteceu de maneira muito, austera, onde a violência foi utilizada por conta da forma como essas pessoas elas eram julgadas e da forma como elas
foram executadas, aquele período se tornou conhecido como período do terror. A guilhotina foi um dos principais modos de execução adotado durante esse período. O instrumento era usado para a decapitação dos condenados, concedendo assim uma morte rápida e com menos sofrimento. E aí a forma como essas pessoas foram condenadas chamou atenção, porque isso fazia com que aquele governo se tornasse um governo tão autoritário quanto aquele do outro antigo regime. E ele já tinha lutado contra aquela autoridade, aquela soberania, não é? A revolução chega ao fim. Ao retornarem ao poder na França, os girondinos estabeleceram um governo do Diretório, aprovando uma constituição para a França em 1795. Esse órgão político seria composto por 5 diretores e 8 ministros, responsável pelo poder executivo na França. E aí, meus queridos, nós vamos deixar a continuação desse tema para um outro momento, para a nossa próxima aula, para que a gente possa fazer uma segunda leitura e responder as nossas atividades com êxito. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de História. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com êxito. Beijos e até a próxima!